Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. É com muito prazer que eu recebo vocês em mais uma edição do Panorama Talks. E a gente tem seguido nessa trilha há alguns meses, discutindo desafios, dores de cabeça e oportunidades no acesso a medicamentos de especialidades e alta complexidade no Brasil. E hoje, particularmente, nós vamos falar de uma área que é, sem dúvida, a menina dos olhos da indústria farmacêutica e continua a ser merecedora aí de muitos investimentos no setor. Mas a gente está lidando com um país de dimensões continentais, com N desafios, e é sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso convidado, o Erlon Mansur. Ele é diretor da área terapêutica de oncologia da Bayer. Erlon, obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo ao Panorama Talks. Olá, Leandro. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, Erlon. E vamos começar falando efetivamente de desafios, né? A Bayer tem uma atuação plural em muitos países, mas certamente o Brasil tem suas peculiaridades. Queria que você fizesse uma avaliação com base nesse seu conhecimento da área de oncologia, particularmente no caso dessa área terapêutica, o que é preciso mexer no Brasil em termos de gargalos e dores de cabeça para serem sanadas aí, para a gente realmente ter o acesso a essa classe de medicamentos mais pulverizado. Bom, oncologia eu diria, está no cerne da discussão eu diria, da indústria, né? E é uma área com necessidades ainda não atendidas muito latentes, né? Ainda que a gente esteja acompanhando um avanço tremendo das tecnologias disponíveis para o tratamento do câncer, o fato é que ainda tem muito por se fazer. Mas, Leandro, o curioso é que esse avanço, principalmente depois ali da decodificação, né, do genoma humano, né, acho que as tecnologias a partir disso têm avançado demais, mas o fato é que quando o assunto é acesso a essas tecnologias, talvez as nossas políticas, né, governamentais, né, e também do mercado do setor privado, talvez não estejam acompanhando, eu diria, o avanço tecnológico no mesmo ritmo, né? Que significa que isso acaba impondo algumas barreiras para que um número maior de pacientes alcancem essas tecnologias, né? Então, acho que a gente, respondendo mais diretamente a sua pergunta, definitivamente a gente tem aí um caminho a ser percorrido quando o assunto é políticas públicas e também do setor privado para acesso a essas novas tecnologias, para ampliar o acesso nesse caso. Erlon, dá para dividir a tua resposta em duas frentes agora, né? Pensando em rede pública e canal privado, né? Considerando a rede pública, a relação com os governos, que entraves precisam ser superados efetivamente? Bom, não são poucos, né? A gente, ainda que a gente tenha discutido bastante com as agências, enfim, com a Conitec, a gente tem avançado, mas o fato é que a política hoje pública de acesso a medicamentos oncológicos, ela não é, né, muito recente, ela já vem de algum tempo. E ela ainda olha para o modelo mais tradicional de avaliação das tecnologias, né? E as novas tecnologias, elas exigem um olhar diferente, né, de avaliação, né? Essas novas tecnologias, elas não são desenvolvidas a partir de programas de desenvolvimento clínico tradicionais, onde a gente tem estudos fase 3, com um número enorme de pacientes, né, com comparação head-to-head versus placebo. Não, a gente está falando de tecnologias muito mais avançadas, né, eu diria aí, com alvo molecular, portanto, com uma incidência menor de casos, e aí isso exige também um olhar diferente para a avaliação dessas tecnologias. A gente tem, por exemplo, hoje, esses basket trials, que eles chamam de avaliar, né, para desenvolvimento tecnológico, e as agências, elas não estão propriamente ainda habituadas, familiarizadas com esse modelo de desenvolvimento clínico e tecnológico. Portanto, tem aí eu diria, um aprendizado e uma exigência aí em torno da modernização dessas políticas de acesso e avaliação tecnológica.
Pensando em Bayer, Elon, hoje, como é que está a proporção? Quer dizer, vocês têm uma gama de trabalhos com a rede pública, a gente consegue medir isso em termos de representatividade, pensando em oncologia propriamente dita? Assim, bom, a gente tem um portfólio que eu diria, relativamente vasto. Nós temos 5 produtos hoje na oncologia, produtos para diferentes segmentos, né? Então, para tratamento do câncer geniturinário, para tratamento de cânceres gastrointestinais. Nós temos também um produto que é de medicina de precisão, que é para o tratamento agnóstico do câncer, então ele depende do sítio, bastante moderno, que é o Vitracv, e todos esses produtos estão tanto no mercado privado quanto no mercado público, alguns com uma presença maior no mercado público, como é o caso, por exemplo, de Nexavar, um produto para o tratamento do câncer de fígado, principalmente, que já tem mais de uma década no mercado brasileiro, é um standard of care. E se a gente tivesse que olhar para todo o portfólio, olhando para todo o portfólio, cerca de, hoje, 25% a 30% do nosso negócio está no mercado público. A gente está falando de uns outros 70% a 75% do canal privado. Mas como funciona esse ecossistema? Quer dizer, a relação é direta com os planos de saúde, os PSPs acabam assumindo o protagonismo, existe uma correlação entre eles? Explica melhor para os nossos espectadores como funciona essa mecânica. Bom, falando do mercado privado, particularmente, aí sim a gente tem, claro, uma relação direta com os pagadores, com os planos de saúde, com as grandes operadoras. A gente tem uma área de acesso ao mercado que concentra um time bastante robusto, que trata diretamente com esses planos. Além disso, é óbvio, a gente tem também uma estratégia de submissão dos nossos produtos para a ANS, que faz a avaliação das nossas tecnologias, né? Alguns dos nossos produtos já têm acesso, eu diria, total no mercado privado, como é, por exemplo, o caso de Nexavar, o próprio caso também de Xofigo, que é um radiofármaco, e Stivarga, em uma das suas indicações, exatamente na indicação do CHC, na indicação de câncer de fígado. Então, alguns dos nossos produtos estão, sim, com reembolso total, né, no mercado privado, outros não, mas a gente continua trabalhando, obviamente, junto à ANS para garantir acesso a todas as nossas tecnologias, com o apoio, obviamente, da nossa área de acesso. Não, bacana. Os desafios estão na mesa, né? Agora, pensando também no papel da indústria farmacêutica e pensando nesse Brasilzão que nós temos aqui, eu imagino, a gente, né, acompanha mercados, obviamente os eixos sul-sudeste são mais bem cobertos por toda essa questão de capilaridade, facilidades logísticas. Agora, como é fazer realmente medicamentos oncológicos chegarem ao norte e nordeste, aos eixos mais distantes desse país? Óbvio, a indústria tem o seu papel. Eu queria entender um pouco como é que funciona a mecânica de distribuição da Bayer. Mas nessa relação, considerando o ecossistema todo, canal privado, público, indústria farmacêutica, né? Como integrar essas pontas para realmente a realidade do acesso mudar nesse país, em termos regionais? Perfeito, Leandro. Não, eu diria que mais do que falar pela indústria, eu acho que eu falo como um cidadão, né? Eu acho que todos esses agentes que interagem para usar sua palavra aqui, né, nesse ecossistema, tem, antes de tudo, uma responsabilidade social para garantir o maior alcance, né, maior acesso possível a essas novas tecnologias, a todas as tecnologias hoje disponíveis para o tratamento do câncer. O câncer é uma doença ainda que mata muito, que ainda impõe muito sofrimento, né, não só para o doente, mas também para quem, né, para as pessoas que estão próximas, né? Então, aumentar, garantir o acesso a essas tecnologias
responsabilidade de todos, né? Aí falando pela indústria, né, como a gente atua, primeiro, Leandro, eu acho que falando na realidade aqui do país, né, e pela Bayer também, a gente tem uma política, né, uma política de preço que está entre as mais competitivas, né? Eu diria, aqui no Brasil, nós da Bayer praticamos um dos menores preços do mundo quando o assunto é tratamento oncológico, comparado com outros países onde a Bayer opera, obviamente. A gente trabalha, como eu já mencionei, de forma muito atuante junto à ANS e à Conitec para garantir, né, o acesso às nossas tecnologias, tanto no mercado público quanto privado, do ponto de vista de distribuição. Falando do segmento privado, a gente está presente em todas as regiões do país através dos distribuidores farmacêuticos. A gente trabalha com os principais distribuidores da indústria. E no mercado público, é óbvio, a gente depende diretamente da rede de distribuição do SUS, né? Ainda a gente não chegou no estado da arte, que seria ter todas as nossas tecnologias disponíveis, tanto no público quanto no privado, mas a gente está trabalhando intensamente para que isso aconteça no futuro próximo. Bacana. Há muito que se fazer, né, efetivamente, mas é interessante você ter comentado sobre o papel social, né? E agora, considerando todo esse cenário, você acredita que multinacionais da indústria farmacêutica, como a Bayer, vão liderar esse processo de mudança, de transformação, ou devem liderar mais? Como é que você vê o futuro, considerando o seu lado de cidadão, mas também de especialista na indústria farma? Eu não vejo um outro caminho para que a gente avance cada vez mais rápido nessa direção, viu, Leandro? Eu acho que a indústria ela tem também que assumir um pouco, né, ou muito, o protagonismo dessa discussão, tratando com os entes públicos, discutindo com quem faz política pública, tratando com os entes privados, né, sensibilizando para a importância de que essas tecnologias estejam disponíveis e também atuando com políticas de preços que viabilizem, né, o acesso a essas tecnologias. Também não é razoável, esperado que a indústria pratique preços que sejam desproporcionais. Isso também não ajuda. Eu acho que, como eu disse, tem que ser eu diria aí, uma frente de muitas mãos para que a gente chegue até o acesso total a todas as tecnologias, o que a gente ainda está relativamente distante. Realmente, assim, existe tecnologia, existe uma evolução nítida, notória, mas ainda tem o acesso ainda é uma jornada delicada para se trabalhar, né? Não tenha dúvida. Né? Tem muito por se fazer ainda. Não, com certeza. Mas eu acho que, né, o simples fato de a gente estar aqui, né, alguns minutos discutindo sobre isso, já demonstra que, né, estamos conscientes, né, da necessidade de melhorar, pensando realmente em um país como esse e no crescimento natural dos casos de câncer, que é um problema realmente crônico e precisa ser resolvido. A gente teria aqui muitos minutos para conversar, até algumas horas, não tenho dúvida, mas a gente precisa encerrar agora. Mas eu acredito que você nos deu um overview muito interessante sobre o mercado de oncologia no Brasil e o que esperar de toda essa relação, né? Indústria, canal privado, rede pública, distribuição, tudo tem que ser colocado na mesa e o sistema tem que discutir, né? Como, né, a gente fala em ecossistema porque é isso mesmo, todo mundo tem que convergir. Obrigado aí pela participação. Leandro, eu que agradeço, um prazer ter falado com você e com seus ouvintes. Obrigado, Erlon. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também em grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.